Antes de mais nada, quero agradecer o convite da Universidade Maior por fazer acá, para trazer essa exposição que é muito importante para todos nós acá. Agradecer ao professor Esteban pelo sincero convite que fez, muito tranquilo. E agradecer ao professor Daniel também por ter me convidado para participar. E vou falar em português porque me sinto mais à vontade, apesar de ser filho de madre espanhola e libanês, com o nome que está allá, né? Então me sinto mais à vontade em falar em português. Mas quero agradecer os demais apresentadores, porque não me sobra muito tempo para falar, porque quase tudo que eu ia falar, praticamente, né? Começando pelo Daniel. Ele falou da Constituição Federal. O que acontece, que nós vamos falar hoje aqui, é da Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela inicia lá atrás, na Constituição de 1824. Lá na Constituição Monarca, começa. E ela vem fazendo todo um trajeto, que nós já vimos aí pela exposição do Daniel, até 88. Depois nós tivemos a exposição do Piacentini, que ele fala da relação do poder político, social que nós temos. E como que funcionou tudo isso daí, né? Acrescentando a relação, avançando na parte trabalhista, como que funcionou a nossa Constituição e como que funcionou a Seguridade Social. Começa lá atrás. Nosso direito previdenciário ele começa a se basear dentro da lei dos pobres da Inglaterra e começa a ter todo um planejamento em cima disso. E o Dom Pedro também, naquela época, em 1824, coloca que quem é responsável pelos pobres no Brasil é a Igreja Católica e as instituições filantrópicas que nós tínhamos lá atrás. Para vocês terem uma ideia como que funciona. Depois veio um senhor chamado Otto von Bismarck, na Alemanha, que criou dois projetos muito importantes. Um para o acidente de trabalho, em relação a uma situação, e a outra, a relação da lei do seguro-doença. Isso nós estamos falando em 1883. Então o que envolve o mundo nessa época? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial tirou o homem do campo para chegar até onde nós estamos. Para vocês terem uma ideia, eu estive aqui no Chile há um ano atrás e notei que também temos o mesmo problema que no Brasil nós temos. Porque eu ia para um lugar chamado Via del Mar e estava tendo uma huelga, né? Uma greve dos pescadores. Então, naquela época, a Alemanha já quis o quê? Mudar essa responsabilidade das comunidades e passar para o Estado. Começou na Alemanha essa condição. Depois veio um cara chamado Lord William Beveridge, na Inglaterra, que até hoje eles usam esse mesmo sistema, que é do berço ao túmulo, dando assistência a toda a população. Nós tivemos um preso no Brasil, né, muito importante para nós, que faleceu agora, há pouco tempo, Ronald Biggs, que fez o assalto ao trem pagador. E ele não quis ser atendido pela saúde e seguridade do Brasil, ele preferiu ser atendido na Inglaterra. Então ele pediu para ser mandado para a Inglaterra, cumpriu o resto da prisão, porque lá não há prescrição, e passou o quê? A ter todo um cuidado pela saúde. E o Brasil puxou uma parte dessa legislação da Inglaterra e colocou na sua Constituição, que nós temos até hoje. Nós vamos falar disso já já. Tá aí, falei da Constituição carente, que vem essa condição lá atrás, na Constituição de 1824. E o que acontece? Chega um cara chamado Eloy Chaves, em 1923, deputado também empresário. Ele fala assim: poxa, eu empresa tenho que bancar o trabalhador? Não, vou passar essa responsabilidade para o Estado. Vou tirar eu empresário. Agora vai ser do Estado, não é isso que o Estado quer? Então vamos passar para o Estado. E ele cria a primeira legislação previdenciária no Brasil. Mas nós não podemos esquecer que nós já tínhamos duas legislações antes. Uma dos ferroviários que fizeram as estradas de ferro no Brasil, que são os ingleses, e a segunda dos portuários, que era uma legislação mundial.
que tinha no Chile, tinha na Argentina, tinha no Brasil, era a mesma legislação. E essa legislação ela tinha uma preocupação no seguinte, de dar condições mínimas para o trabalhador, tendo uma regra específica. Só que o senhor Eloy Chaves, o que ele faz? Ele transforma essa legislação como de responsabilidade do Estado e tira dessas centrais particulares ou, vamos dizer assim, administrativas e passa a criar uma responsabilidade do Estado sobre a Previdência Social. Como o Daniel falou, Getúlio Vargas, ele pensou em tudo. A Alessandra falou agora que também houve uma mudança grande a partir de 1943, 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador de 1943, que criou o quê? A CLT. Só que o que acontece? Nesse andar, nós vimos que a Constituição Federal de 34 ela faz uma menção à Previdência, 37 também, 46 também, e 60 cria o quê? A Lei Orgânica da Previdência Social. Qual que é a relação de hoje dentro da Seguridade Social? Ela trouxe toda uma mudança, Em 1988, como nós falamos, foi o maior movimento de pessoas para Brasília, indo para reivindicar algum direito social, o legislador falou assim, vamos colocar dentro da legislação social, dentro da legislação constitucional, nós vamos colocar o quê? A Seguridade Social também. Então, aquela caravana de aposentados que alguém comentou, que foi para lá, também solicitou, dos jubilados, foi pedir. Aquele pessoal que era mais carente também foi para lá para conseguir alguma coisa. E aí o que acontece? Houve um inchaço econômico da Seguridade Social tão grande, porque a Seguridade Social ela tem dois dispositivos de fonte de renda direta, assim, se você for imaginar. As outras são fontes indiretas que estão dentro da Constituição Federal. A primeira é a fonte de renda do trabalhador, a contribuição. E a segunda é do empregador. Essas duas são diretas, ligadas a plano de custeio. As outras são tudo indireta. Se o cara jogar na loteria esportiva, na loteria, também contribui. Se o cara tem fonte de renda dentro da relação de venda, também vai ter arrecadação. Então nós temos o artigo 194, 195 da Constituição, que vai falar que da onde pode tirar o dinheiro. E nesse momento, o que acontece? A Seguridade Social, ela vai dividir no seguinte plano. Regime Geral de Previdência Social são aqueles que são filiados à Previdência Social. Esses que são ligados ao regime geral da Previdência Social são aqueles trabalhadores seletistas, que são registrados, que estão contribuindo automaticamente. Nós vamos ter os avulsos e os facultativos, que podem estar contribuindo sem fazer parte do regime geral, vai fazer parte do regime geral da Previdência, mas sem ser seletista. Então, se eu for um vendedor autônomo, eu posso recolher para a Previdência. O problema não é esse, o problema é que nós temos 200 milhões de brasileiros, e se você for notar, nós temos 40 milhões de pessoas contribuindo. Então nós temos um déficit de 160 milhões de pessoas. E sendo desses 160, nós temos que pensar em 50, mais ou menos 40, 50 milhões de aposentados hoje no Brasil. E não pensar isso de uma maneira assim, falar, isso tudo por idade, não, por invalidez também. Então nós temos a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição. O grande problema que nós temos na Previdência Social, que a Constituição ela cria o quê? Uma regra diferenciada para os estatutários, que são aqueles funcionários públicos, e para o regime próprio, que são as Forças Armadas. Então ele cria uma condição diferenciada para o empregado público, vai se aposentar pelo último salário. Então imagine o seguinte, hoje um juiz que chega a desembargador vai se aposentar, vamos imaginar, numa faixa de 18 mil dólares, mais ou menos, né? É isso, né? 18 mil dólares, mais ou menos, ele vai se aposentar, um juiz, que é um funcionário público. É um bom dinheiro, né? 18 mil dólares de aposentadoria é muito bom. Quanto o regime geral da Previdência Social, o cara se aposenta no máximo com 800 dólares.
Você entendeu? Então há uma discrepância muito grande em cima disso. Outro problema que nós temos. A Constituição, ela cria todo esse imbróglio judicial, para vocês entenderem, e ela começa a fazer caridade com quem? Com o dinheiro do trabalhador. De que maneira? Criando planos de assistência social, que está na Constituição. Não acho ruim fazer o plano de assistência social, mas não pode jogar essa conta para a Previdência. Que faça assistência social, a inclusão daquele descamisado, que nem os pescadores lá de Vila do Mar e tudo mais, mas não tire da Seguridade Social. Você entendeu? Porque se você paga, o tema foi pedido pelo professor Esteban, é importante o tema de repartição ou capitalização? Nosso tema determinado é de repartição, não é de capitalização. O grande problema disso daí é que você paga a conta dos demais que não pagam a Previdência. E você assume a assistência social e a saúde. Como assim, professor? O senhor estava falando da saúde, agora não apareceu a saúde também? Sim, apareceu a saúde. Então vamos imaginar que de repente você resolve morar no Brasil. E você tem uma residência fixa permanente e estrangeiro. Não tem nenhum plano de saúde. Também não paga a Previdência. Você sofre um acidente. O governo é obrigado a tratar de você. Obrigatoriamente. E essa saúde quem paga é quem está trabalhando. Então o que acontece? Passa a ter uma responsabilidade com a saúde de uma forma geral e jogando a conta dentro da Previdência. Outro detalhe importante. Quando a gente fala de Previdência, a gente pensa que só vai falar de velhinho, que nem o professor Daniel fala para mim, né? Você só fala com velhinho. Mas não fala, você vai falar com o quê? Com o direito do trabalho, que é a professora Alessandra, com o direito constitucional, que é o professor Piacentini, que falou vários pontos importantes, o direito administrativo, que eu acabei de falar para vocês, os trabalhadores, empregados estatutários e tudo mais, que envolve toda essa relação, e o direito penal. Se não me engano, foi o professor que falou em relação à área dos crimes federais, que se perguntou. O previdenciário é um crime federal. Então, todo território nacional, se você fizer uma fraude, a empresa fizer uma fraude, que existe a sonegação fiscal, divisas, tudo mais, vai estar dentro dessa área. Ele é meu cliente. Ele é tudo boa, gente boa. Tem que falar que são inocentes, né, em cima disso, né? Então, é essa área que eu trabalho em cima disso daí. Aí vem o seguinte, aí vem alguns tópicos importantes. Nós não vamos falar todos, nós vamos falar alguns importantes. Obrigação de filiação. Se você trabalha registrado ou facultativo, você pode estar tendo o quê? Você pode estar tendo toda uma relação ligada ao quê? A CLT ou autônomo, você vai ter um registro na Previdência Social, separado. Então você é retratado do mesmo jeito. Outra coisa importante, por ser uma república federativa, as prestações são únicas. Então se o cara se aposentar em São Paulo, em Belém do Pará ou no Rio Grande do Sul, vai ganhar o mesmo salário mínimo na Previdência igual, unificado. Professor, mas isso é bom. Concordo com você. Só que existe um problema. Até 88, só pagava quem morava na relação urbana. De 88 para trás, nós tínhamos um negócio chamado Fundo Rural, que era para o trabalhador rural. Pagava-se menos, e o salário deles eram menores. E aí, com a unificação, quem que assumiu essa responsabilidade? Trabalhador urbano pela Previdência Social. Passou a ter uma unificação. Então, se você pegar o artigo 7º da Constituição, ele fala que será tratado igual os urbanos e os rurais. Então, acabou. Pela Constituição, eles têm os direitos em cima disso. Você entendeu? Esse é o detalhe importante. Outro detalhe importante. Por ser uma relação da Constituição, todos os dispositivos, nós podemos falar em dúbio pro operário. No penal, nós falamos em dúbio pro réu. Aqui, nós vamos falar em dúbio pro mísero. Né? Nós vamos falar em dúbio pro operário. Outro detalhe, a Constituição abre um capítulo específico para assistência social, no artigo 203.
que ela coloca um perfil que quem nunca pagou terá direito a um benefício pelo LOAS, pela Lei Orgânica da Assistência Social. Olha só que interessante. Então, se o cara mostrar a visibilidade dele, ele pode estar tendo direito a um benefício. Ou seja, não é um benefício de contribuição, mas é um benefício assistencial chamado, que é diferente. É um pouquinho menos, mas também tem direito em cima disso. Quando você fala desse plano atuarial, de quanto vamos arrecadar para pagar, o que acontece? A Constituição ela começa a criar um problema sério. Porque ela joga no artigo 165, nos planos de diretrizes, a responsabilidade para os demais estados da União. Ou seja, ela repassa para a União, ela repassa para o Estado e o Estado repassa para os municípios. Essa conta, vamos dizer, como assim, professor? A saúde, por exemplo. É um problema muito sério dessa responsabilidade, porque ela passa o quê? A ser aplicada subsidiariamente em cada membro da União. Então muitas vezes você fala assim, bom, e aí, como é que fica essa situação? A Previdência, ela não quebrou ainda, mas está em vista de quebrar. Ela está fazendo o seguinte, você paga por 10 ou 12 salários mínimos, que o salário mínimo hoje é R$800 no Brasil, vamos imaginar aí, uns 250, 300 dólares. Você pode pagar até 10 seriam mais ou menos 2.500 dólares que você poderia pagar como teto máximo da Previdência, mas na hora de receber lá na frente, você vai receber o quê? Eles querem deixar todo mundo recebendo no máximo um salário, não mais do que um salário. Se você quiser fazer, vocês jovens aqui querem fazer uma previdência, faça fora da previdência do governo. Faça uma previdência privada ou vá comprar imóvel, comprar gado, fazer qualquer outra coisa, mas não investir o quê? Você paga o mínimo porque tem que pagar, mas não vai utilizar. E com isso há o quê? Uma mudança dentro do comportamento social, que a própria sociedade, ela fala, no artigo 3º que vocês leram aí, o professor Piacenti leu, a solidariedade. Então passa a ter uma responsabilidade do Estado para aqueles que não têm nada na vida. Ou seja, aquele que nunca contribuiu, nunca pagou, passa a ter o mesmo direito. O mesmo direito que você pagou a vida toda. Lógico, com algumas diferenças pequenas, que é o 13º e outras coisas mais, mas nunca contribuiu, tudo bem. Nós estamos falando de uma reforma previdenciária hoje no Brasil, Eles criaram um negócio chamado fator previdenciário, não sei se já ouviram falar disso daí, fator previdenciário, que diminui para aqueles que se aposentam antes do tempo. Ou seja, você tem 53 anos, homem, 48 anos, mulheres, com 30 anos a mulher de contribuição e 35 o homem, começou aos 18, ele é penalizado, porque ele começou a trabalhar cedo. Como assim, professor? Você ganha menos. Porque a ideia era que você chegasse aos 60 e 65 anos como homem e 60 mulher e contribuir mais para o governo. Ué, mas já para contribuir o máximo, o teto, era para evitar a evasão das pessoas do mercado de trabalho. Só que eles se esqueceram uma coisa, nós temos que se aposentar e dar lugar aos jovens. Então o que acontece? Hoje o cara se aposenta, recebe aquilo lá pelo fator previdenciário, um salário e meio, e continua trabalhando como executivo, como diretor de empresa, porque ele tem um segundo salário. Eu tive agora há pouco tempo na Espanha e entendi um negócio interessante, que para eles criarem um problema, para acabar com isso, quem está jubilado não pode mais trabalhar. A jubilação tem que dar para ele receber, pagar todas as suas contas, uma vez que o Estado dá o medicamento e assistência em hospitais. Olha só que interessante. Nós temos o medicamento de graça também no Brasil. E temos assistência também de hospitais. Mas se você fizer uma pesquisa, ninguém quer ser internado num hospital público. Por quê? Não tem condições. O governo deixou acabar o hospital. Esse é o grande problema. Os médicos estão saindo do hospital, fazem um boletim de ocorrência para ter cuidado, porque se o paciente morrer, ele pode ser processado. Então o que acontece?
tem que ter uma reforma previdenciária que vai mexer junto com a saúde. Esse é o detalhe importante para nós. Por quê? Eles colocaram no texto a saúde, mas a aplicabilidade da saúde, ela não existe praticamente. Esse é o detalhe. Então, o que nós temos que repensar, e pensar novamente e falar, olha, alguém colocou na Constituição, é um direito de todos, então nós temos que garantir. E como vamos garantir? Vamos tentar trazer essa economia informal dessas pessoas que trabalham como clandestino, como tem aqui no Chile, trabalha vendendo lá uma roupa ou caramelo na rua, que ele pague a previdência também de uma forma que possa o quê? Garantir não só os outros, com os demais. Por quê? O mais certo para aquele que trabalha seria o regime de capitalização. Por quê? Você está pagando, aquele dinheiro vai ficar guardado para quando você se aposentar. Mas o sistema de repartição não permite isso. Você teria que estar alterando a Constituição para poder mudar esse tipo de sistema. Outro detalhe importante. Quando você se aposenta, você tem um outro direito diferente, porque, como eu falo que o direito da aposentadoria é personal, entre aspas, aí vai abrir um outro campo, porque se você falece, a sua companheira ou seu companheiro tem direito à pensão por morte. Então ele é o único que acumula a sua aposentadoria com a pensão por morte do companheiro. Aí entramos num outro problema muito sério que nós temos, que hoje vai dar um impacto muito grande dentro da nossa Constituição e na economia do país, que é a relação do casamento não regulamentado pela lei do casamento, ou seja, pela lei civil. É a união estável. Passou a ter direito os companheiros da união estável. Muito bem, desenvolveu, também passou um impacto em cima disso. Aí agora nós temos o Estatuto da União Estável do Homossexual. E começamos a ter o quê? Todos aqueles casais homossexuais que o companheiro faleceu, começou a entrar na justiça e pedir o direito de pensão por morte e ganhou judicialmente. Então há o quê? Um inchaço dentro da nossa Constituição, dentro dos benefícios que a Seguridade traz para nós. E o que acontece? Quando eu falo dessa Seguridade, ela começa o quê? A criar o quê? Uma relação em cima disso daí importante, que é o momento que a Seguridade ela começa o quê? A desvirtuar a sua realidade que estava lá atrás. Ou seja, ela começa a garantir alguns direitos lá atrás foi colocado, que ninguém foi começar a questionar agora e cobrar, só que o Estado não está tendo condições de pagar para todo mundo. Então ele começa o quê? A criar sistemas, vamos dizer, inconstitucionais ou constitucionais posteriormente, e criando legislações para evitar que você saia do mercado, deixe de contribuir, e a Seguridade ela começa a ter um problema muito sério, não hoje, mas para daqui uns 10 anos para frente vai começar a ter. Por quê? Ela não vai dar conta do número de pessoas. Em 2050, nós vamos ter metade da população do Brasil com mais de 60 anos. Então eles estão praticamente aposentados. 2050. Metade da população. Então se hoje a gente tem 200 milhões, imagine 100 milhões aposentados. Aí nós temos que pensar também nas assistências sociais, quem são menores que não contribuem para a Previdência, que acabaram de nascer, e aí começam a mudar. Então imagine o seguinte, o cara, por exemplo, mora na região norte e nordeste, ele tem um negócio chamado, na verdade ele passa a ter salário família, que começa o quê? A fazer parte dessa relação. E aí começa a ver, o outro tem o quê? Uma bolsa não sei o quê. E tudo isso vai aonde? Na assistência social. E a assistência social começa a inchar também. Então nós temos que criar planos para a pessoa entrar na assistência social temporariamente, fazer uma captação dessa pessoa e fazer essa pessoa entrar novamente no mercado de trabalho. Porque aí nós temos o quê? Uma mudança. Nós vamos estar capacitando pessoas
trazendo inovações e fazendo essas pessoas entrarem aonde? Novamente no mercado de trabalho. E esquecer, modificar algumas situações, porque hoje às vezes é mais fácil a pessoa ficar dentro de um benefício do governo, ou mesmo num paro, por exemplo, do que pegar, que é o seguro-desemprego, no lugar de pegar e voltar ao mercado de trabalho e trabalhar. Então tem que limitar esses tipos de benefícios para o quê? Modificar. E vejo mais o interessante em cima disso, que ele fala da relação de custeio, só para a gente encerrar, e agradecer ao professor Estevam mais uma vez pela oportunidade de falar aqui com vocês, e agradecer a banca também que está aqui, os presentes, todos os professores e tudo mais aqui nesse e que surjam novas discussões. Muito obrigado.